Olá, amados, a paz do Senhor. Passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que você encontra em Lucas. Lucas, capítulo 16, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. A Bíblia nos conta no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, uma história bem conhecida. Conta a história do rico e do Lázaro, de um homem que era muito rico e de um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia nos conta que esses dois homens morrem e o rico vai para o inferno e Lázaro vai para o céu. E diz a Bíblia que aquele homem rico, estando no inferno, em tormento e entre chamas, diz a Bíblia que ele olha e vê ao longe Abraão e Lázaro junto com ele. Então aquele homem rico dirige a palavra a Abraão e diz para Abraão o seguinte: Pai Abraão, manda que Lázaro vá até os meus irmãos e pregue para eles, para que eles também não venham para este lugar de tormento. A Bíblia diz que aquele homem rico morre e ele deixa em vida 5 irmãos. E a Bíblia diz que aquele homem rico que morreu preocupado com seus irmãos para que os 5 também não fossem para o inferno, ele pede a Abraão que mandasse Lázaro, que fosse até eles pregar para eles para que os seus 5 irmãos não fossem também para o inferno, assim como ele foi. E veja a resposta de Abraão. Abraão dá a seguinte resposta para aquele homem rico, que foi o versículo que lemos inicialmente. Veja a resposta de Abraão para o homem rico. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Gostaria de destacar aqui no texto alguns ensinamentos. Um primeiro ensinamento que eu aprendo com o texto é: existe um destino eterno para o homem, seja ele céu ou inferno. A primeira coisa que eu aprendo com o texto: existe um destino eterno para o homem, céu ou inferno. Você vai obrigatoriamente, quando fechar os olhos aqui na terra, para um desses locais, céu ou inferno. Não existe uma terceira opção, não existe uma quarta opção, não existe uma quinta opção. O texto nos ensina que quando fechamos os olhos aqui na terra, existe um destino eterno para nós, céu ou inferno. E a pergunta é: se você fechar os olhos aqui na terra hoje, para onde você vai? Céu ou inferno? Este é o primeiro ensinamento que eu tiro do texto. Existe um destino eterno para o homem, céu ou inferno. Mas eu aprendo uma segunda coisa com o texto. Perceba que aquele homem rico, preocupado com seus 5 irmãos para que eles não fossem também para o inferno, ele diz: Abraão, pai Abraão, pede para que Lázaro vá até os meus irmãos e pregue para eles para que eles não venham também para o inferno. Aí Abraão diz para eles assim: bom, eles têm Moisés e os profetas. Perceba, aquele homem diz assim para Abraão: Ei Abraão, como que eu vou fazer para que meus irmãos também não venham para o inferno? Aí Abraão dá uma receita para aquele homem rico para que seus irmãos não fossem para o inferno. E qual foi a resposta de Abraão para ele? Eles têm Moisés e os profetas. Você sabe o que eu aprendo com o texto? A segunda coisa que eu aprendo é: o céu é real, mas Deus nos deixou uma saída para eu e você não irmos para o inferno. A segunda coisa que eu aprendo com o texto é que Deus nos deixou uma receita para que eu e você escapemos do inferno. E que receita é essa? E que escape é esse que eu e você temos para não ir para o inferno?
Veja a resposta de Abraão. Eles têm Moisés e os profetas. O que Abraão está dizendo com isso? O que significa dizer eles têm Moisés e os profetas? Ei, deixa eu te perguntar algo. Quem é que está contando a história do homem rico e de Lázaro? É Jesus. Então perceba que até aquele momento Jesus estava vivo. Então não existia ainda o Novo Testamento. Quando Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas, Abraão está referindo ao Antigo Testamento. Quando Abraão diz eles têm Moisés e os profetas, Abraão está falando acerca das Escrituras sagradas. Eles já tinham à sua disposição até aquele momento o Antigo Testamento, os escritos de Moisés e dos profetas. Segunda coisa que eu aprendo com o texto, aquele homem rico perguntando acerca dos seus irmãos, como eles fariam para não ir para o inferno. Abraão está dizendo assim para ele: ei, se eles não querem vir para o inferno, eles têm Moisés e os profetas. Que eu aprendo, se eles não querem vir para o inferno, eles têm as Escrituras, creiam nelas. Se eles não querem vir para o inferno, eles têm a Bíblia, creia nela. Primeira coisa que eu aprendo com o texto: céu e inferno são reais e são o destino eterno dos homens. Você fechando os olhos na terra, você irá necessariamente para o céu ou para o inferno. Segunda coisa que eu aprendo com o texto é que Deus nos deixou uma receita para que eu e você não fôssemos para o inferno. Como? Crendo nas Escrituras. Mas eu aprendo uma terceira coisa com o texto. Perceba algo interessante. Quando aquele homem diz para Abraão como que os seus irmãos escapariam do inferno, como que eles fariam para não ir para aquele lugar de tormento, Abraão diz assim: ei, eles têm Moisés e os profetas. E perceba que quando Abraão fala para eles que eles têm Moisés e os profetas, aquele homem não fica surpreso. Em momento nenhum ele questiona Abraão. Ele não diz em momento nenhum assim, quem é Moisés? Quem são os profetas? A Bíblia deixa implícito que aquele homem sabia quem era Moisés. Aquele homem sabia quem eram os profetas. Aquele homem rico, ele já havia tido contato com as Escrituras. No entanto, ele não creu nelas e por isso ele foi para o inferno. Ei, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quantas pessoas ainda hoje estão tendo contato com as Escrituras, mas não estão crendo nela? Quantas pessoas já falou para você acerca da Bíblia, acerca de Jesus, e você não está crendo nela? Eu termino essa palavra dizendo para você, queridos, certa vez Jesus disse assim, perceba a fala de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Preste atenção nisso aqui. Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus não disse assim, ide por todo mundo e convencei as pessoas acerca do evangelho. Jesus disse apenas para que nós pregássemos o evangelho. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. E é isso que muitas pessoas têm feito nesses últimos dias, pregando o evangelho. Agora você tem o livre arbítrio. Eu estou pregando o evangelho para você. Eu estou te mostrando a verdade. Agora você, com essa verdade, faz o que você quiser. Você tem livre arbítrio para isso. Você pode crer naquilo que estou dizendo, mas você também pode duvidar, desacreditar daquilo que eu estou dizendo. Você tem livre arbítrio. Mas a minha oração e o meu desejo no dia de hoje é que
você não seja como aquele homem rico. Sabe o que aconteceu com aquele homem rico? Ele reconheceu a verdade tarde demais. Que um dia você não acorde no inferno e lá no inferno você diga: realmente o que aqueles irmãos falavam realmente era verdade. Que um dia você não acorde lá no inferno e diga: bom, realmente as escrituras diziam aquilo que é verdade. Que um dia você não desperte lá no inferno e diga: realmente aquilo que a Bíblia falava realmente era a verdade. Que eu e você não venhamos, assim como esse homem rico, reconhecer a verdade quando já for tarde demais. Amém. Que Deus te abençoe.